em casa, tira um dia da semana, junta a família toda, né? Pede para o pessoal desligar lá a televisão, né? Botar o telefone para carregar e faça esse momento devocional semanal. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 22, Evangelho de Lucas no capítulo 22. Nós vamos ler os versos de 54 a 62. Lucas 22, de 54 a 62. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Hoje, queridos, nós estamos iniciando uma nova campanha. E, gente, tem um paredão de fuzilamento ali na frente, ali atrás, ali. Eu estou até com medo de vocês em pé aí atrás. Então, quem não tiver ali, que não precisar estar, pode vir para cá. Tem lugar aqui pertinho do pastor. Vou adorar o Guilherme, o Pietro aqui do ladinho do pastor. Não vou me sentir mais tão distante, né, de vocês. Glória a Deus. Fiquem à vontade, queridos. Então, gente, uma coisa muito importante. Nós estamos iniciando hoje, e daqui até o final do mês, uma nova campanha. Campanha que tem como base o tema da nossa igreja no ano de 2025. E qual é o nosso tema de 2025, hein, igreja? Glória a Deus. Se você não souber, você pode ler na parede ali, irmão. Ali embaixo da atitude está ali o tema do ano de 2025. Intimidade com o céu. Nós, queridos, como igreja, estamos sendo chamados pelo Espírito Santo de Deus a trazermos um nível mais profundo de intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Porque para grandes obras, para grandes feitos, para grandes coisas que tenhamos como propósito fazer aqui fora, precisamos estar cheios aqui dentro, porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, se nós queremos viver propósito de Deus, e quantos querem viver propósito de Deus em 2025? Dá um tchauzinho aí para o pastor. Glória a Deus. Você e eu, então, que queremos viver propósito de Deus nesse ano, precisamos estar cheios da presença e da glória de Deus. E graças a Deus pelo fato de que isso não é privilégio de ninguém. É, na verdade, uma oportunidade que é dada ao Senhor a todos que o buscam. A palavra de Deus diz que a um coração quebrantado o Senhor não rejeita. A palavra de Deus também nos ensina a buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ser instrumento da glória de Deus, não está reservado a poucas pessoas preparadas ou bem desenvolvidas em algumas áreas e que por conta disso são usadas por Deus. Não, sermos usados poderosamente por Deus tem a ver apenas e unicamente com intimidade com o céu, assim como também disponibilidade para viver o propósito. Se for assim, pode ter certeza de que 2025 já é, pela fé, um ano extraordinário, para a glória de Deus. Então, acho que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Você pode também ler com a gente ali pelo telão da nossa igreja, que também pela fé vai aparecer ali o texto, né? Para que você e eu também, caso queiramos, né? Caso você queira, você pode também acompanhar aí pelo telão. Então diz assim a palavra de Deus: então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se
e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, que nada nos impeça de ouvirmos a Tua voz, que a Tua graça, Senhor, possa nos conduzir ao centro da Tua vontade. Senhor, abençoa também aqueles que estão acompanhando este culto no formato online. Visita-os, Senhor, ali onde estiverem e fala, Senhor Deus, aos corações dos Teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, ao longo dessa campanha nós vamos falar de 3 personagens. 3 homens que tiveram a sua vida transformada por um encontro com Jesus. 3 homens que tiveram a oportunidade de viver propósitos extraordinários em Deus, a partir do momento em que se dispuseram a serem de fato instrumentos da glória do Senhor. E eu, com isso, quero encorajar a você, e a mim também, a todos nós, a que tenhamos de fato uma decisão nessa noite, a decisão de vivermos a glória de Deus, a decisão de vivermos a plenitude da vontade de Deus, porque se estivermos na plenitude da vontade de Deus, nada poderá nos afastar do seu amor, e sem dúvida nenhuma, nós já podemos declarar a nossa vitória para a honra e glória do Senhor. Então, o primeiro personagem dessas 3 mensagens ao longo desse mês de fevereiro é uma palavra relacionada a um homem chamado Pedro. E sabe, querido, você com certeza já conhece Pedro, já conhece aquilo que Deus fez através da vida de Pedro, o que Pedro realizou, como Pedro foi importante para o início da igreja do Senhor Jesus, né? Até hoje nós temos ainda templos, capelas, santuários com o nome de Pedro. Até hoje Pedro é um personagem da história da igreja, dos mais importantes. E eu quero dizer para você uma coisa, querido. Por que eu peguei Pedro como o primeiro exemplo de intimidade com o céu? Porque Pedro era um grande improvável. Era alguém complicado, era alguém cheio de carrapicho, era alguém com muitos problemas. Mas esse homem, pela graça de Deus, através da atuação de Jesus, ele foi a pedra sobre a qual a igreja do Senhor Jesus iniciou a sua construção. E é muito importante nós entendermos as características daquilo que Pedro viveu, porque sem dúvida nenhuma nós vamos tirar dessa trajetória a oportunidade de vivermos o mesmo. Porque Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o buscam. E por conta disso, existem alguns Pedros sentados aqui nessa noite, amém, igreja? Pessoas que o Senhor está separando para viver o extraordinário. Porque não é pela nossa capacidade ou força, é pela graça e misericórdia de Deus. Sabe, queridos, Pedro, então, ele era um homem improvável. E por que um homem improvável, pastor? Porque ele primeiro tinha muitos problemas de personalidade. Ele era intempestivo, chamado pavio curto, ele se explodia com muita facilidade. Se a gente fosse pegar como exemplo a história daquele desenho, né, dos sentimentos, você vai poder ver que Pedro tinha aquele bonequinho vermelho que se explodia, né, pegava fogo assim, né? Aquele bonequinho era o que controlava a maquininha da mente do Pedro, né? Porque certamente ele era um homem de grande iniciativa, um homem que não pensava muito na hora de tomar decisão, mas que ele tinha coragem, ele ia mesmo, ele colocava a cara a tapa, ele ia na frente, mas ele era também muito explosivo, ele não pensava, ele não tinha aquela coisa de ponderar antes de agir, ele era colérico, ele era explosivo. E sabe, queridos, isso trouxe para Pedro uma oportunidade de crescer
dentro da sociedade em que ele vivia. Ele não era apenas um pescador, mas também um sócio numa companhia de pesca, e a pescaria naquela época era uma das atividades mais lucrativas, principalmente na região onde Pedro vivia, perto na região do mar da Galileia. Pedro era um especialista naquele mar, que na verdade é um lago, que a Bíblia também traduz como Lago de Genezaré. E naquele contexto ali, Pedro conhecia bem, tinha bastante experiência em pescar naquele lugar. Pedro então era um improvável, porque ele tinha um temperamento difícil. Pedro também era um improvável, porque ele tinha uma condição financeira boa. E normalmente é muito difícil alguém abrir mão daquilo que tem para viver algo que ainda não conhecia. Assim como Abraão, né? Que era um homem de grandes posses, mas foi chamado por Deus para viver um propósito. E então Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E Abraão sai errante, sem saber para onde ia, trocando o certo pelo duvidoso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Para que eu e você possamos viver coisas extraordinárias, nós precisamos fazer coisas extraordinárias. Para que a gente possa viver o novo de Deus, é necessário termos novas atitudes. E atitudes essas que vão gerar em nós a maior confiança no fato de que Deus é o nosso provedor. Às vezes Deus balança as nossas estruturas para que a gente não acredite que é aquilo que fazemos ou aquilo que temos que nos dá tranquilidade, paz e segurança, mas que aquilo que temos não pode nos sustentar no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia do problema. Quem nos sustenta é Deus. E sabe, queridos, Pedro era um improvável, porque ele tinha uma situação financeira comparada à situação financeira das demais pessoas. Ele tinha uma estabilidade, ele tinha um negócio, ele era um empresário, um microempreendedor individual que pagava lá o seu DAS, né? A sua taxinha lá para o governo romano, e certamente ele também, por conta do seu temperamento, ele era uma pessoa que não era mais indicada para lidar com gente. E talvez você possa dizer assim: ah, pastor, mas eu tenho muita dificuldade de falar de Jesus, eu não sei como é que eu faço, eu não sei nem como é que eu começo uma conversa, eu não sei o que eu faço. De repente eu vou falar bem do Grêmio e a pessoa é colorada, né? Aliás, foi 1-1, né, o jogo, né? Então não tem ninguém chateado com ninguém, né? Deus é bom. Então assim, e aí, querido, pode ser que você comece a conversa errada. E aí, pastor, eu não sei bem fazer isso aí, e eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade. Aí, querido, fica tranquilo, porque Pedro também era igualzinho a você. Ele era ruim de lidar com pessoas, né? Porque chegavam lá chorando no ombro de Pedro, ele já mandava logo andar e se vira e resolve o teu problema aí. Porque ele era um homem de temperamento forte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Do jeitinho que você é, da forma como você é, com as limitações que você tem, Deus pode te usar. E Deus pode fazer, através de você, grandes coisas. Grandes coisas. E eu quero que você tenha certeza disso. Porque nada pode nos impedir de viver a glória de Deus. Sabe, queridos, então Pedro teve um primeiro encontro com Jesus ali no mar da Galileia, quando Jesus então pede o barco de Pedro emprestado e prega a uma multidão na beira da praia. Pedro ali ouve aquela palavra e aquela palavra entra na mente, no coração de Pedro, e ao final daquela palavra, então Jesus diz: lança de novo as suas redes. Depois de uma madrugada inteira sem pescar nada, debaixo da direção de Jesus, Pedro lança as redes num lugar que não era o melhor, num horário, num momento do dia que não era o melhor, e ele faz uma grande pescaria. E ali Jesus então diz para Pedro: vem e segue-me, porque eu farei de você não mais um pescador de peixes, mas agora sim um pescador de homens. Então Pedro deixa tudo que ele tinha e segue Jesus. 3 anos e meio de caminhada com Jesus. Pedro continuava ainda com as mesmas características de alguém que precisava ter o seu caráter tratado. Em alguns momentos, queridos, aquela intempestividade, aquela coisa
de ir na frente de Pedro, fez com que ele vivesse coisas extraordinárias. Por exemplo, Pedro foi o único discípulo de Jesus que andou nas águas. É certo que andou por algum tempo, e depois ele afundou, mas o Senhor o socorreu. Mas por conta dessa atitude de Pedro, ele foi o único discípulo que andou sobre as águas. Sabe, queridos, Pedro também teve grandes altos e baixos ao longo desses 3 anos e meio que caminhou com Jesus. Em um momento, Jesus então perguntava aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E depois de diversas respostas, Jesus chega e faz uma pergunta mais íntima, né, aos discípulos. E ele diz assim: vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, naquele rompante dele, né, ele chega primeiro que todo mundo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele recebe um elogio de Jesus dizendo: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Senhor Deus. E aí, queridos, na sequência, Pedro vem aqui embaixo, é de 80 para 8, né? Logo na sequência, Jesus fala acerca daquilo que iria acontecer nos dias seguintes, que ele seria preso, que ele seria açoitado, que ele seria morto. Pedro chama Jesus no cantinho e diz assim: de maneira nenhuma, Senhor, eu vou deixar que isso aconteça contigo. Pode ficar tranquilo que eu sou a tua linha de frente, eu sou o teu segurança, eu vou na frente e se alguém tentar, vai dar ruim, porque eu estou aqui de frente do negócio. De jeito nenhum, Senhor, isso vai acontecer contigo. E aí vai Pedro lá para baixo, quando Jesus diz assim para ele: para trás de mim, Satanás, porque você não discerne das coisas que são do alto, mas apenas das coisas que são daqui da terra. Sabe, queridos, é interessante o fato de que Pedro, mesmo tendo tomado a decisão de deixar tudo para trás e prosseguir com Jesus, mesmo tendo Pedro tido a oportunidade que muitos de nós talvez ansiássemos por ter, de andar ao lado de Jesus nessa terra, de ver Jesus realizando os milagres, de ouvir Jesus falando às multidões e explicando as suas parábolas aos seus discípulos, inclusive a Pedro. Mesmo depois, queridos, de Pedro ter vivido coisas tão incríveis com Jesus, como o momento em que Jesus foi transfigurado, ou outras situações, como até mesmo andar sobre as águas, Pedro ainda tinha uma inconstância, uma instabilidade. Ele não estava ainda completamente firmado em Jesus. Sabe, queridos, existem muitos crentes em Jesus nesse tempo que andam como Pedro, muitas vezes lá em cima no relacionamento com Deus, cheio de fogo, sabe, orando todo dia, lendo a Bíblia, e depois, diante de dificuldades como pecado, problemas, situações de adversidade, contrariedades, medo, dúvida, angústia, estão aqui embaixo e já nem mais buscam ao Senhor. Será que você conhece alguém assim? Não precisa dizer o nome, não. Só pensar aí. Talvez você esteja vendo a si mesmo agora, nesse momento. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos situações de altos e baixos na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus. Mas é interessante o fato, queridos, de que Pedro também viveu essa mesma dicotomia que nós vivemos, muitos de nós ainda vivem. Pedro, muitas vezes, estava juntinho de Jesus, compreendendo aquilo que Jesus estava falando e até revelando a vontade de Cristo, a vontade de Deus. E em outras vezes ele estava na contramão da vontade de Deus, e muitas vezes ele estava falando um monte de bobagens, e muitas vezes ele estava fazendo aquilo que não era para ele fazer. Sabe, queridos, um dos erros que Pedro cometeu foi quando então Jesus foi preso. Ali no momento da prisão de Jesus, Pedro então pega a espada, aquele Pedro marrento, aquele Pedro cheio de si, achando que era com ele o negócio, ele pega e corta a orelha do soldado Malco, que estava ali na comitiva que foi prender Jesus.
Jesus então cola a orelha de Malco ali, de volta no lugar, dizendo para Pedro: Pedro, larga essa espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Muitas vezes, como Pedro, nós tentamos resolver as coisas com a nossa espada, com a nossa força, com a nossa sabedoria, com o nosso próprio conhecimento. Sabe, queridos, eu posso te dar a certeza de uma coisa: Deus vai fazer coisas extraordinárias através de ti, quando você fizer o teu melhor para o Senhor. Quando você entregar não uma parte, não uma boa parte, mas entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando você dedicar a tua vida ao Senhor, com os teus melhores esforços, com a tua melhor entrega, com o teu maior sacrifício, fizer o teu melhor para o Senhor, entregar tudo nas suas mãos, eu posso te dar a certeza que esse é o perfeito começo para que eu e você possamos viver o extraordinário em Deus. Mas jamais confunda a entrega que você irá fazer ao Senhor com a realização do propósito de Deus, porque na verdade, queridos, nós entregamos, nós fazemos o nosso melhor, mas a nossa justiça humana é como trapos de imundícia para Deus. Quem faz é a mão de Deus, quem realiza é o poder de Deus, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá as ferramentas, é Deus quem nos conduz no caminho, é Deus quem nos orienta, é Deus quem nos revela, é Deus que nos enche de poder e autoridade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, queridos, então Pedro precisava entender que não era a força dele que fazia acontecer, mas era o poder de Deus, era a direção de Deus, era a mão de Deus quem haveria de fazer. E Pedro ainda vivia altos e baixos, mas no texto que nós lemos, de Lucas capítulo 22, nós vemos um momento em que há a virada de chave na vida de Pedro. Aqui, queridos, começa a mudança. De antes, aquele homem que era pescador de peixes, aquele homem que tinha altos e baixos espirituais, aquele homem que se deixava levar pelos seus próprios sentimentos e se deixava levar pelas suas próprias características de personalidade, para ser um homem cheio da presença, da glória de Deus e do Espírito Santo de Deus, aquele que pregou para aquelas pessoas no dia de Pentecostes, onde houve a conversão de mais de 3.000 almas para o Senhor. Pedro era gente como a gente, tinha as falhas que nós tínhamos. Talvez, querido, você possa estar se identificando com o temperamento de Pedro, com os altos e baixos de Pedro. E é interessante o fato de que a palavra de Deus não esconde os defeitos dos seus heróis, para que possamos entender que não são os heróis, mas é o Senhor Jesus que atua através das vidas. E pode atuar através da tua vida nesse tempo, em nome de Jesus. E sabe, queridos, então, Pedro inicia o processo de transformação da sua vida através de um episódio muito difícil para ele. Sabe, queridos, um momento de maior crise na vida de Pedro é esse momento que nós lemos aqui. Pedro, depois daquele momento de caminhada com Jesus, Jesus então é preso, Pedro toma aquela atitude e corta a orelha do soldado, Jesus então faz o milagre de curar o soldado, Pedro foge, some, vai embora, deixa Jesus. E ali, queridos, Pedro estava à distância, observando aquilo que estava acontecendo com Jesus, estava à distância, tentando ver aquilo que iria acontecer, como é que ficaria a situação de Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos como Pedro, nós queremos estar na presença de Jesus, nós queremos ver a Jesus, nós não queremos nos afastar de Jesus, mas o medo pelas circunstâncias que nos cercam, mas as dúvidas que temos, as circunstâncias que estão ao nosso redor, nos afastam da presença de Jesus. A gente fica à distância, de longe, olhando Jesus, tentando se aproximar, mas o medo não deixa, o pecado não deixa, as circunstâncias dessa vida não deixam.
E sabe, queridos, Pedro estava vivendo ali um momento de grande resistência, porque ele estava tentando ali estar na presença de Jesus, mesmo que de longe. E sabe, queridos, muitas vezes nós queremos, mesmo que de longe, ainda sentirmos a presença do toque de Jesus, ainda sentirmos a presença de Jesus no ambiente, mesmo que de longe, mesmo que não de uma forma completa. Às vezes a gente tenta e luta durante tanto tempo da nossa vida para termos pelo menos alguns lampejos da presença de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, eu te digo isso em nome de Jesus. O Senhor quer fazer a obra completa na tua vida, Ele quer trazer a você a capacidade de trazer o reino de Deus para essa terra. O Senhor Jesus quer te encher da presença do Espírito Santo de Deus, a fim de que você seja instrumento da sua glória, para que você jamais tenha um afastamento da presença de Deus, mas você tenha intimidade com o Senhor, naquilo que você vive, naquilo que você experimenta. Assim também, querido, Deus quer que você seja instrumento da sua glória, por onde quer que você vá. Esse é o propósito do Senhor na tua vida, assim como também era o propósito na vida de Pedro. E sabe, queridos, então, a resistência estava ali acontecendo, tentando afastar Pedro da presença de Jesus, assim como também os problemas e dificuldades que vivemos, assim como as adversidades que temos, também tentam nos afastar da presença de Jesus. E sabe, queridos, a primeira pergunta chega para Pedro: ei, você é um deles, você não é um daqueles que caminhavam com Jesus? E aí Pedro diz: não sou eu não. E sabe por que Pedro disse isso? Porque Pedro tinha medo. Pedro tinha medo de ser preso como Jesus, de ser julgado como Jesus, de talvez até ser morto como Jesus. Pedro havia cortado a orelha do soldado, Pedro havia caminhado com Jesus, então Pedro tinha medo. Ei, querido, o Espírito Santo de Deus lança fora todo medo do nosso coração, para que a gente possa enfrentar de frente as circunstâncias dessa vida, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, naquele momento então Pedro nega Jesus. Vem um outro homem e diz: esse aí com certeza era um deles. E Pedro diz: não sei do que você está falando. Vem um terceiro. A mulher chega e diz assim: não, certamente esse aí estava junto, porque ele é galileu, ele é da mesma região de Jesus, ele veio com Jesus, com certeza. Ele diz assim: não sei do que você está falando. Sabe, queridos, muitas vezes a gente está negando a Jesus, naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente está fazendo. Talvez lá no teu trabalho, ninguém sabe que você é crente. Talvez lá na tua escola, jovem, talvez lá na tua rua, ninguém sabe que você é crente. Você é o agente secreto, 008 do céu, né? O 007 já tem lá no filme, né? Sabe? Talvez, querido, você tenha aquela arma que o pessoal esconde no tornozelo, né? Ninguém vê, né? Porque você andar de Bíblia debaixo do braço é pagação de mico, né? O pessoal vai perguntar: tu é crente? Você é crente? Não acredito. Tu é muito cara de pau de dizer que tu é crente, né? Para tu não passar por esse vexame, tu deixa a Bíblia ali no app, né? No celular, porque aí não dá problema, né? Sabe, queridos, muitos de nós somos agentes secretos, porque a gente tem medo de dizer: eu sou de Jesus, e Jesus transformou a minha história e a minha vida. Mas tem um detalhe: ninguém dá aquilo que não tem. Mas sabe, queridos, hoje é o dia em que o Senhor Jesus pode transformar a tua história. Hoje, aqui nesse lugar, é o momento em que Jesus pode tocar no teu coração e na tua vida, de tal maneira que você jamais será o mesmo, que você jamais será a mesma, para a honra e glória do Senhor.
E sabe, queridos, então, depois que Pedro nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E Pedro se lembra daquilo que Jesus havia falado para ele. Jesus, depois de dizer que Pedro não sabia discernir das coisas celestiais, ele diz: olha, Pedro, hoje, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Sabe o que Jesus queria dizer com isso? Pedro, não é a tua força, não é a tua capacidade, não é a tua forma de agir que pode de alguma forma te garantir vitória. Pedro, você não é capaz de fazer sozinho. Pedro, você não consegue caminhar sozinho. Pedro, você sozinho não tem condições de chegar ao plano que eu tenho para a tua vida. Antes que o galo cante, Pedro, toda a tua coragem, toda a tua ousadia, toda a tua confiança vai cair por terra e você vai me negar por 3 vezes. Sabe, queridos, então depois que isso acontece, a palavra de Deus diz, como nós lemos aí, que Pedro se retira daquele lugar, porque ele não se vê mais digno de estar na presença de Jesus, mesmo que de longe. E Pedro sai daquele lugar e vai chorar amargamente. Agora deixa eu traçar um paralelo com você. Pedro, na verdade, de fato, traiu Jesus. Sim ou não, igreja? Traiu Jesus. Pedro negou, disse que não conhecia. Imagina você, né, no momento de dificuldade lá, um grande amigo seu passa por ali, vê você naquela situação, e aí alguém pergunta: você conhece esse aí? Ele fala, olha para você e fala assim: nunca vi, não sei quem é. Foi o que Pedro fez com Jesus. Que traição. E a palavra de Deus diz que Jesus, então, no momento em que Pedro está falando, negando a ele pela terceira vez, Jesus olha para Pedro. Ah, queridos, e o olhar de Jesus não é um olhar de condenação, mas é um olhar de amor, dizendo para Pedro: Pedro, você precisa de mim. E sabe, queridos, então Pedro, ele vai se arrepender. Mas teve um outro discípulo de Jesus que também traiu Jesus. Lembra o nome dele? É o Judas, né? O famoso, aquele que o pessoal malha aí, né? No dia de festa aí, né? É ele. Judas também era um discípulo de Jesus. Judas também caminhou 3 anos e meio com Jesus, vendo os milagres, as maravilhas, ouvindo a palavra de Jesus. E Judas, então, decide trair Jesus por 30 moedas de prata. E sabe, queridos, quando Jesus encontra-se com Judas, ali no Monte das Oliveiras, e Judas, então, chega e aponta para a comitiva que ia prender Jesus, através de um beijo, eu vou dizer para você quem é Jesus, quem você deve prender. E ele então chega para Jesus e saúda Jesus e dá aquele tapinha nas costas de Jesus: meu parceiro Jesus, dá um beijo em Jesus. Jesus também olha com o mesmo olhar para Judas, aquele olhar de amor, e diz assim para ele: aqui vieste, amigo. Você com um beijo veio me trair? Sabe, queridos, ambos receberam o olhar de Jesus, o olhar de amor, mas a decisão de ambos foi diferente. Judas, movido pelo remorso e pela dor da conscientização do erro que havia cometido, ele vai até a presença do sumo sacerdote e diz ali para o sumo sacerdote: eu pequei, porque traí sangue inocente. O sumo sacerdote então diz para ele assim: isso aí é contigo. O que ele quer dizer com isso? Não tenho nada a ver com isso, o problema é seu. E ali então Judas joga aquelas 30 moedas de prata no chão, procura uma árvore, pega uma corda e se enforca, porque Judas achava que ele não tinha mais saída, que não havia mais redenção para ele, que não havia mais um meio de restauração para ele, porque ele havia
feito aquilo de pior que poderia acontecer na vida de alguém. Ele traiu o seu mestre. Ele traiu o Senhor Jesus. Já Pedro, depois de receber aquele olhar de amor de Jesus, ele também não se sente digno de estar ali. E ele sai daquele lugar. Ele sai da presença de Jesus. Ele chora amargamente, mas ele volta no dia seguinte. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Pedro teve um resultado diferente de Judas? Porque Pedro não desistiu. Pedro não jogou a toalha. Pedro não achou que não haveria condições para ele. Ele permaneceu. E essa perseverança de Pedro fez a diferença na sua história. Sabe, queridos, Pedro perseverou, porque ele não jogou a toalha, ele não foi procurar uma árvore. Na verdade, queridos, Pedro disse: eu não vou parar, eu vou continuar. Jesus morreu, foi sepultado, mas Pedro estava com seus discípulos, os discípulos de Jesus, quando Jesus apareceu-lhes depois de ressurreto. Pedro estava lá. E sabe por que Pedro estava lá? Porque Pedro não desistiu. Porque Pedro não jogou a toalha. Pedro perseverou. Ei, querido, você precisa permanecer firme na direção do propósito de Deus. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu fiz. Eu pequei, eu errei, eu me afastei da presença de Deus. Eu tenho uma vida escondida debaixo do tapete sujo. Sabe, pastor, você não sabe as escolhas que eu já fiz na minha vida. As minhas escolhas foram terríveis e eu até hoje vivo consequências dessas escolhas. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa, eu te digo isso nessa noite em nome de Jesus. Não tem distância tão grande que você tenha percorrido com teus pés, que o Senhor não possa te alcançar com as suas mãos. O Senhor te alcança onde quer que você esteja. Não desista, não desanime, não olhe para trás, persevere. E sabe, queridos, essa perseverança de Pedro fez com que ele vivesse um processo de restauração. E esse processo de restauração pode acontecer na tua vida hoje, em nome de Jesus. Pedro, então, ao encontrar-se com Jesus, Jesus faz 3 perguntas a ele. Pedro, você me ama? E então Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro verdadeiramente amava Jesus. Pedro verdadeiramente queria viver o propósito de Jesus. Pedro tinha errado, mas ele tinha decidido perseverar. E aí então Jesus faz pela segunda vez a mesma pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro então responde novamente para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe, queridos, essa declaração é uma declaração verdadeira. Pedro realmente queria viver o propósito de Jesus. Pedro realmente queria experimentar a glória de Deus. Pedro queria realmente caminhar ao lado de Jesus. Então Jesus faz a pergunta pela 3ª vez: Pedro, você me ama? Quando Jesus faz a pergunta pela 3ª vez, Pedro entende que Jesus estava perguntando a ele se ele o amava, porque ele havia traído Jesus. E então o coração de Pedro se entristece, porque ele entende o que Jesus está perguntando para ele. Ele entende o porquê Jesus estava fazendo aquela pergunta para ele. E então, queridos, Pedro se entristece, mas ele permanece e diz: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe, queridos, quando Pedro diz para Jesus: Senhor, tu sabes de todas as coisas, significa dizer que Jesus sabia exatamente o que estava no coração de Pedro. Significa dizer que Jesus sabia exatamente os erros que Pedro havia cometido. Significa dizer que Pedro tinha consciência de que Jesus conhecia as suas falhas, as suas limitações. Pedro já sabia também
que ele não era capaz de superar os problemas desta vida sozinho, que ele não tinha a força necessária para sair das circunstâncias que ele vivia. Sabe, queridos, Pedro já sabia que não era a força dele que o sustentava. E então ele diz para o Senhor Jesus: Senhor, Tu conheces todas as coisas, Tu conheces o meu coração, Tu conheces as minhas limitações, Tu conheces, Senhor Deus, as minhas falhas, Tu conheces, Senhor, as minhas chagas, as minhas feridas, Tu conheces, Senhor, aquilo que verdadeiramente eu sou. Mas eu quero te dizer, Senhor, que eu te amo. E Jesus então traz apenas uma recomendação a Pedro. Você sabe qual é? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Quer mostrar que você ama Jesus? Seja bênção na vida das pessoas que estão ao teu redor. Proclame da glória de Deus. Testemunho da glória de Deus. Seja você instrumento vivo nas mãos do Senhor. Apacenta as ovelhas de Jesus. E sabe então, queridos, aquele momento foi o momento da restauração. Assim como aqui nessa noite, pode ser o teu momento de restauração, em nome de Jesus. E sabe, queridos, o que acontece depois? Cerca de 21 dias depois que Jesus morreu e voltou aos céus, aqueles homens e mulheres que seguiam a Jesus, os discípulos de Jesus, estavam reunidos numa casa em Jerusalém. Pedro estava lá, porque Pedro perseverou. E ali, queridos, orando e jejuando, eis que então, no dia de Pentecostes, uma festa muito importante da lei de Moisés, Pedro e todos os demais que estavam naquela casa são cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, Pedro perseverou em oração e em jejum, mesmo depois de ter traído a Jesus. E essa perseverança fez com que então ele fosse cheio da presença do Espírito Santo. E então Pedro, através da mensagem que o Espírito Santo colocou no seu coração, ele foi instrumento de Deus para a conversão de mais de 3.000 pessoas. Ali começou a igreja do Senhor Jesus. E ali então se cumpriu a palavra de Jesus para Pedro: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Sabe, querido, eu não sei qual é o plano de Jesus para a tua vida. Eu sei que é extraordinário, porque a palavra assim me garante. Eu sei que vai atingir vidas ao teu redor, porque a palavra de Deus assim me garante. Eu sei que vai trazer para você sentido de existência, porque a palavra de Deus assim garante. E eu posso ter a certeza que na medida em que nós, como igreja do Senhor Jesus, tomarmos a decisão de entregarmos as nossas vidas ao Senhor, declarando para a honra e glória do nosso Deus: Senhor, Tu conheces todas as coisas, conheces as minhas falhas, conheces as minhas limitações, mas Tu também sabes que eu te amo. Nós então poderemos viver intimidade com o céu. Você pode fechar os teus olhos nessa noite? Eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite querendo ouvir a voz de Deus. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite para apresentar ao Senhor um problema, uma dificuldade, uma circunstância que você tem enfrentado na tua vida. Sabe, querido, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei que a mão de Deus te alcança onde quer que você esteja. E não é hora de desistir, é a hora de perseverar. Não é a hora de jogar a toalha, é a hora de dizer: Senhor, eis-me aqui, mesmo com todas as minhas dificuldades, eu não desisto, eu não abro mão, eu quero viver a plenitude da Tua glória. Essa é a postura que Deus quer ver em ti. Essa é a declaração que o Senhor espera de ti nessa noite. Sabe, queridos, o Senhor está aqui nesse lugar,
O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Ele quer falar ao teu coração. Ele quer te mostrar um novo caminho. Ele quer começar através da tua vida uma revolução de amor nessa terra. Então, eu te convido a que você faça uma oração nessa noite. E que você declare ao Senhor o teu desejo de viver o propósito de Deus. Talvez você tenha entregue uma parte da tua vida até aqui. Uma parte do teu esforço até aqui. Talvez você esteja dividindo a presença de Jesus com as preocupações dessa vida, com as contas para pagar, com as coisas que você tem que fazer. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós entregamos ao Senhor tudo nas suas mãos, quando nós fazemos do reino de Deus a prioridade na nossa vida e na nossa história, a palavra de Deus nos garante que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós recebemos e caminhamos por fé. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então coloca diante do Senhor a tua vida nessa noite e diga: Senhor, eu creio em Ti. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero, Senhor Deus, viver uma nova história contigo. Senhor, eu quero que hoje seja também na minha vida o dia da virada da chave. Senhor, eu quero que, como Pedro, eu possa, Senhor, diante de Ti, reconhecer as minhas falhas, as minhas limitações, mas eu quero declarar a Ti nessa noite que as minhas limitações, que as minhas falhas, não vão me impedir de viver a plenitude da Tua glória. Eu não vou desistir, Senhor. Eu vou permanecer, eu vou perseverar, eu vou persistir, eu vou avançar e eu vou viver. Declara isso para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E talvez você que esteja aqui nessa noite está nos endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá.